Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Vamos aí dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo de Heidelberg. Temos feito em forma de pastoral todas as semanas, às terças e quintas, não é? Nesse período de confinamento. Graças a Deus, nós tivemos notícia hoje de que se aproxima, né, ou pelo menos alguma informação da proximidade das medidas que vão permitir que aos poucos nós tornemos a congregar. Lembrando aos irmãos que não vai ser tudo voltar ao normal, né? Vamos ter que observar algumas restrições e o conselho desta igreja certamente estará informando como iremos proceder, como iremos nos adequar às normas, né, que serão ainda divulgadas, mas nós vamos manter, viu, as pastorais durante as semanas, vamos manter as gravações das mensagens aos domingos para auxiliar no culto familiar, porque sei que nem todos os irmãos poderão estar juntos no templo. Por isso nós vamos continuar providenciando ferramentas para que os irmãos sejam edificados pela palavra dentro do ambiente familiar e do ambiente dos seus lares, né? Continue orando por esta questão, para que o Senhor conduza por quanto antes nós possamos retornar à prática do culto público, né, com todo o povo de Deus reunido. Mas vamos lá. Hoje nós vamos para a questão de número 18, né? E eu vou ambientar os irmãos a nível de recapitulação, para que os irmãos recordem onde nós paramos na quinta-feira que se passou. As últimas duas perguntas que nós vimos, 16 e 17, elas falam sobre as características deste mediador. Nós vimos anteriormente que a única forma do homem caído, do homem pecador, ele poder retornar ao estado de comunhão com Deus e ser aceito à presença de Deus, era por meio da satisfação da justiça, não é? Então há necessidade de um mediador, de um substituto. Vimos que nós não podemos satisfazer essa justiça pelos nossos próprios esforços. Então chegamos à conclusão de que outro deve satisfazer essa justiça. E aí as questões 16 e 17 elas vão falar sobre as características ou o que é necessário para este mediador, este substituto, né? Nós vimos que é necessário a este substituto que ele seja homem, né? Não necessariamente o gênero, mas especialmente humano, né? Sabemos que é necessário que ele tenha e faça parte do mesmo grupo daqueles que estão debaixo de Adão, né? Do primeiro Adão. Por que isso? Por causa de uma questão de representatividade, né? Assim como o pacto foi firmado com um homem e as consequências do pecado do primeiro homem se estendem por toda a sua descendência, era necessário que outro homem, lembre-se, essa é a linguagem do apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 5, ele viesse a substituir. A antiga aliança, ela não foi cumprida e ela resultou em condenação. A nova aliança precisava de um novo mediador, não é? E esse mediador ele necessita ser homem para poder representar a toda a humanidade que carece agora de redenção, não é? Então precisa ser homem, mas não somente isto, porque aí a gente podia chegar a pensar, qualquer homem? Não, tinha que ser um homem à semelhança do primeiro Adão quando o pacto foi firmado, ou seja, um homem bom, que não tenha cometido pecado. Antes da desobediência, Adão ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, sendo totalmente capaz, sábio e um ser moral, não é, que sabia o que era certo e o que era errado. Então havia necessidade para que fosse satisfeita os requisitos deste primeiro pacto, que o novo representante ou substituto do primeiro Adão ele fosse igual a ele, homem e também justo, né? Bom. É necessário por motivos
tanto de representatividade como de satisfação da primeira aliança, né? Para que o segundo Adão pudesse, então, pagar o preço da condenação posto sobre a primeira aliança, ele não deveria ser condenado por ela, né? Ele precisava cumprir perfeitamente a vontade de Deus e só assim ele poderia exercer o ministério da justificação. De que forma? Ele entregar uma vida que não estava em débito em favor daquelas que estavam, né? É uma oferta perfeita em favor daqueles que eram dignos de condenação. Isso é o que nós chamamos de expiação, e essa é uma das características da morte do Cordeiro, né? Ele vinha expiar pecados. Então isso é perceptível em toda a doutrina do Antigo Testamento, né? A oferta pelo perdão de pecados precisava ser uma oferta perfeita, um cordeiro macho de 1 ano, sem mácula. Então isso já aponta para o que está por vir, o que estava por vir no Novo Testamento. Então nós vimos que essas características são necessárias, né? A homem e perfeito, justo, né? Na quinta-feira passada nós vimos uma outra característica, e são essas que complementam aquele que deve ser o mediador. Ele precisa ser homem, precisa ser sem pecado e precisa ser também poderoso o suficiente para suportar a condenação, o peso da ira e da justiça de Deus, né? Então nós chegamos à conclusão de que precisa ser homem e ao mesmo tempo precisa ser Deus, porque um ser finito ele não suportaria uma condenação eterna, ele não suportaria o peso eterno da ira de Deus. Então, apenas sendo também divino, este mediador poderia satisfazer todos os requisitos para exercer o seu ministério de forma adequada, de forma plena, né? E aí nós chegamos à questão de hoje, a questão de número 18. E a pergunta é: mas que mediador é esse que é, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? Ora, meus irmãos, eu creio que aqui já, desde o início, o catecismo tem conduzido para essa resposta, e aqui certamente os irmãos não têm dúvida nenhuma sobre quem seja esse mediador, né? Eu já mencionei, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por que é importante então nós desenvolvermos este raciocínio até chegarmos a uma resposta que muitos vão pensar é óbvia? Sim, é evidente nas Escrituras que há necessidade de um Redentor. Mas quando nós esmiuçamos todas essas características, nós podemos satisfazer uma vacância na nossa mente a respeito de questões periféricas. O que seria uma questão periférica? Você sabe que Cristo salva, mas agora você sabe também que ninguém além de Cristo salva. Eu já sabia disso também. Mas agora você sabe os motivos por que ninguém além de Cristo pode então ser o mediador. Então você tem desenvolvido com o uso do catecismo um conhecimento mais robusto. Você não apenas sabe dizer que Cristo salva, mas por que ele salva e por que outro e não Cristo pode salvar, né? Isso é bom para que nós tenhamos firmeza a respeito da nossa fé e saibamos da razão da nossa fé quando formos arguídos pelos de fora, e certamente seremos. Nós precisamos, né, conhecer o Cristo em que cremos, né? E Deus revela essas questões a respeito de Cristo. Por isso que nós afirmamos que ele é homem e ele é Deus. Isso pode ser biblicamente sustentado. Nós temos os versículos, as referências estão listadas aí no início do vídeo, mas você conhece o Evangelho de João, sabe que ali nós temos a descrição no capítulo 1 da encarnação do Verbo, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós temos essa confirmação no início de que o Verbo estava no princípio com Deus e o Verbo era Deus. Então nós temos Deus que se fez carne e habitou entre nós. Nós temos
uma natureza divina na pessoa de Cristo, na pessoa do Filho, e a pessoa do Filho sendo encarnado e adotando e recebendo uma natureza além da divina, que é a natureza humana. Eu não vou entrar nas questões que surgem, porque existem algumas questões a respeito disso, que Cristo se esvaziou da divindade e então ele virou homem, não é? Existem muitas dúvidas a respeito disso, mas o que nós cremos a respeito disso é que Cristo ele cumula duas naturezas. Ele é 100% homem e é 100% Deus. Dentro da teologia nós vamos ter essa descrição, que isso sem confusão, não é? Sem mistura e sem confusão. Elas são duas naturezas e uma não interfere na outra. Você pensa, mas Cristo era homem e podia pecar, a natureza divina podia pecar, a natureza divina podia morrer. Então essas questões elas surgem e muitas vão partir daí, mas aí seria um outro estudo a respeito da união hipostática de Cristo, da dupla natureza do Redentor, e existem muitos materiais tratando sobre este assunto, Inclusive nós já vimos também nas nossas reuniões de doutrina a respeito desta dupla natureza de Cristo. Mas o que nós cremos é, então, vendo aqui a resposta que está posta a essa questão, que o nosso Senhor Jesus Cristo é a única opção que se encaixa perfeitamente nos requisitos que são necessários para fazer a mediação entre todos os homens que estavam na primeira aliança e por isso debaixo de condenação. No primeiro Adão nós recebemos condenação por causa da desobediência. No segundo Adão, na nova aliança, nós recebemos justiça por causa da obediência de Cristo, não é? Então, sim, Cristo é o mediador, Cristo é o nosso Salvador. A resposta do Catecismo de Heidelberg, ela vai trazer, inclusive, uma citação do versículo de número 30 de 1 Coríntios, capítulo 1, que diz: o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, não é? Cristo é este Cordeiro, não é? Usando a figura do Antigo Testamento, enviado pelo Pai, preparado pelo Pai para expiação dos nossos pecados, Por meio dele nós obtemos justiça, não por meio das nossas próprias obras, mas por causa da perfeição da obra de Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie ou tenha do que se gloriar. Então, a questão que nós chegamos certamente ela precisa ser colocada para a humanidade, não é? Nós anunciamos o Evangelho, nós pregamos o Evangelho, nós somos ordenados por Deus a anunciar o Evangelho. E essa questão ela vai trazer à tona justamente o cerne do Evangelho. O que é o Evangelho? Essa expressão boas novas, Evangelho. O que é Evangelho? São as boas novas. E que boas novas são essas? Se nós olharmos para o relato do nascimento de Cristo, as boas novas de grande alegria que são para todo o povo é justamente a encarnação do Filho de Deus, o nascimento do Messias, o Redentor prometido que veio para resgatar o povo que estava debaixo de condenação. Então o Evangelho é isto, é Cristo e tudo o que ele fez. Nós não podemos apresentar a Cristo desassociado da sua obra, do que ele veio fazer. Nós não podemos apresentar a um Cristo vestido de uma outra roupagem que não a roupagem posta pela própria Escritura, que é aquele que veio livrar o povo dos pecados deles. Isso tem implicações basilares para a fé cristã. Cristo, ele veio para nos redimir da condenação. Então existia uma condenação e ainda há uma condenação para aqueles que não estão em Cristo Jesus. E o que diz Romanos capítulo 8, e nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então tudo isso é conteúdo da fé. A nossa fé ela não pode ser
vazia de conteúdo, porque a Escritura ela monta uma estrutura muito bela, uma estrutura singular a respeito de tudo que nós cremos, sobre a vida, sobre a obra da pessoa de Jesus Cristo, sobre a forma com que o Senhor Deus, antes da criação, elegeu em Cristo um povo para si, e o que ele tem feito na história da redenção, conduzindo o seu povo, preparando este povo, fazendo este povo perseverar, para que, por intermédio de Cristo, este povo fosse adotado pelo Pai e certamente será glorificado pelo Pai juntamente com o Filho no dia da sua vinda, não é? Cristo nós sabemos que já está glorificado, mas a ideia é que nós somos co-herdeiros com Cristo. Os benefícios que o filho legítimo tem do Pai, eles são estendidos aos filhos que foram adotados em Cristo Jesus. Então esta é a resposta à grande questão sobre o que é o Evangelho, não é? E essa é a resposta para a grande questão de como satisfazer a justiça de Deus, a necessidade de um mediador, e há um mediador que é providenciado pelo próprio Pai. Isso vai demonstrar também a própria soberania de Deus, né? Se não houvesse um agir extraordinário da parte do Pai, ninguém seria salvo. Se após a desobediência o Senhor não prometesse e não enviasse o seu Filho, ninguém seria salvo, todos estariam perdidos e condenados. Então o Senhor decide salvar, certamente isso está nos seus decretos eternos, faz parte do seu grande plano de manifestar a sua glória por meio de Cristo Jesus, mas isso traz instrução aos nossos corações. Cristo é o único Salvador. Uma aplicação prática para aqueles que são seduzidos pelas modernidades, não é? As ideias universalistas, por um exemplo. Há quem defenda que todos os caminhos levam a Deus, não é? Essa é uma afirmação que é feita por muitas pessoas, como se Deus estivesse usando caminhos distintos para atrair as pessoas para si, não é? Como se outras religiões igualmente conduzissem ao mesmo Deus. E esse é o mal do universalismo. Ele vai dizer que Deus se apresenta para cada nação com um rosto diferente, com um nome diferente, e que existem não apenas um caminho, mas diversos caminhos. Ou, como algumas pessoas vão dizer, o importante é você ter fé em Deus e fazer o bem, e isso é importante. Mas Cristo vai dizer que Ele é o caminho. Ele vai nos dizer que Ele é a verdade e não uma das verdades. E Ele vai dizer que Ele é a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Aqueles que têm o Filho têm a vida. Essa é a linguagem que nós vamos encontrar também nas epístolas de João. O Filho é a vida, o Filho é o caminho, o Filho é a verdade. Não existe uma verdade alternativa. Então nós nos submetemos ao Filho ou nós não temos a vida. Nós amamos a noiva, a igreja, o corpo de Cristo, ou nós não temos a vida. Ou Cristo é o nosso Senhor e Salvador, ou nós não temos a vida. Muitas pessoas recebem a Cristo como seu Salvador. Em que sentido? Eu quero ser salvo, eu acredito em Cristo. Mas Cristo não é, para estas pessoas, de forma prática, o Senhor. Eles não amam a palavra de Cristo, eles não atendem à voz de Cristo, eles não amam os mandamentos de Cristo, eles não guardam os mandamentos de Cristo, eles não amam a igreja de Cristo. Então, infelizmente, a única conclusão que nós podemos chegar a respeito desses desvios é que eles estão longe da salvação. Fora de Cristo não há redenção, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outra alternativa além de Cristo. E essa é a alternativa divinamente preparada, graciosa, misericordiosa. Cristo é a prova do amor de Deus, como diz em João 3,16. O enviado para que aqueles que nele creem tenham a vida eterna. Cristo é
a pessoa central na revelação. O Pai manifesta a sua glória por intermédio do Filho e o Espírito Santo glorifica o Filho. O Evangelho, dizia meu professor, o pastor Sérgio Lira, ele não é um conteúdo, o Evangelho é uma pessoa. E Cristo é esta pessoa. Cristo é a boa nova de Deus. Meus irmãos, lembrem-se disso, lembrem-se de quem é o nosso Redentor, lembrem-se do que é a fé cristã, porque somos chamados de cristãos. Não é porque fazemos parte de uma igreja, mas é porque amamos e servimos a Cristo. É porque fomos salvos por Cristo, é porque Cristo governa as nossas vidas pela sua palavra diariamente. Amamos a este Cristo, amamos os seus mandamentos. Eu sei que ainda assim nós lutamos contra a nossa pecaminosidade, mas nós tivemos os nossos olhos abertos por Cristo. Então há esperança para nós em Cristo. Por isso, meus irmãos, não nos esqueçamos de quem é o nosso Senhor e da graça que o Senhor Deus Pai manifesta por intermédio do seu Filho. Amém? Meus irmãos, nós ficamos por aqui nesta noite, e à medida que nós tivermos mais informações sobre as normas que serão necessárias para reunirmos, nós vamos disponibilizar aos irmãos. Por enquanto, nós mantemos a programação com as liturgias e com as mensagens no vídeo por intermédio do YouTube. Que o Senhor vos abençoe. Continuemos orando pelos nossos irmãos que estão enfermos, pela sua recuperação. Muitos já têm se recuperado, louvado seja Deus por isso. Continuemos louvando a Deus, sabendo de que Ele tem feito bem para o seu povo, mesmo no meio das tribulações. Boa noite a todos, que o Senhor vos abençoe.